Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento. Vou contar-vos um segredo. Sou estúpido. Os que têm um miolo mais treinado devem ter descortinado logo ao início, nas primeiras palavras, nos primeiros episódios. Aqui está um belo exemplar. Um estúpido sui generis espraia-se com vontade pelo mar da estupidez. É estúpido em vários desportos da ignorância. Mas ainda assim persistiram cá. Há qualquer coisa que vos atrai. Mantenham uma distância crítica em relação à minha estupidez. Creem-se indiferentes, imunes a ela. Provavelmente fruto de episódios musculados da vossa biografia em que foram encontrando, afortunado ou desafortunadamente, espécimes, parentes meus. E veem isso como uma dicção e dedicação de biólogo. Observam-me como quem observa um animal selvagem. Depois há outros, mais cautelosos, que chegaram à mesma conclusão, mas com mais tempo. Não quiseram chegar à conclusão apressadamente. Tinham algumas dúvidas. Há qualquer coisa que não bate certo no discurso deste rapaz. Ele vai para um lado, vai para outro. Mas onde é que para a eficácia? Onde é que ele apresenta um resultado? Quando é que ele torna a sua palavra monetizável? Como é que se transfere o seu discurso em células de Excel? Como é que eu apresento as façanhas verbais deste rapaz num gráfico? O que ele diz não é traduzível em PowerPoint. Logo, é estúpido. Dentro desta casta, os mais opulentos, que têm de pensar noutras coisas, e isto tudo em horário pós-laboral. Há pessoas que deixaram o seu passatempo, uma espécie de... como é que eu ia dizer? Apóstolos de Diógenes procuravam o homem bom em horário pós-laboral. Primeiro era o homem bom, depois era um homem bonzinho, depois normal, razoável, assim, às tantas era só um homem, sem mais. Uma ideia de homem, um protótipo de homem, qualquer coisa que nos faça recordar o homem, e nem assim encontraram nada. E quando isso vos fartou, procuraram, em minhas palavras, um homem estúpido. E encontraram, e celebraram esse dia. Mas graças a outros, vocês tinham dinheiro e contrataram uma chusma de detetives que perseguiram as minhas palavras, as minhas ideias ou a falta delas pelos seus percursos. No dédalo de intenções e de segundos sentidos, deixaram-se encasular no labirinto da polissemia. Chegaram às vossas conclusões de mãos vazias. Não há nada aqui. Não há numa árvore de fruto, muito menos de conhecimento, naquilo que ele diz. Mas continuaram. Temos diante de nós um estúpido, alguém que se exibe enquanto tal, alguém que não mostra ressentimento ao dar-se conta que a sociedade produziu um belo espécime. Mas como é que isto é convertível numa conversa? Pensam vocês, e às vezes verbalizam até num speed dating, quando a conversa esmorece, quando o silêncio assenta a reais, quando vocês percebem que aquela conversa não há de desembocar em sexo, citam fragmentos do vosso podcast preferido, calhar ser esse, mas vocês não sabem. Não sabem que o vosso podcaster favorito ouve às escondidas este podcast e tudo o que ele diz, espantosamente inteligente, não sabe interpretar as minhas palavras. É daqui que ele retira. Sem mim, ele seria um quase modo intelectual. Tudo o que ele diz é torto. Mas é um torto infértil. Mal sabe ele, tentor da estética, que a única maneira de matar Dioniso é oferecendo-lhe um espelho. Esse é o veneno da estética. E depois há outros que se deram conta exatamente no momento em que verbalizei que eu era estúpido. Uma epifania. Preferem dizer que são os autores dessa ideia. Mentira.
tu chegaste a essa conclusão graças à minha palavra. Tu não tinhas coragem de te assumir enquanto tal, enquanto o tipo que dá o prognóstico final, o diagnóstico final, estamos diante de um estúpido. E entro aqui, com modéstia, sem estar na posse da empáfia importada, adquirida a custo, que é como quem diz chorudamente num curso dado, entre aspas, por um guru motivacional. Sem isso, repito, uma das frases mais célebres da nossa filósofa portuguesa, o A, E, I, O, U, e fica sempre bem. Eu costumo utilizá-la em speed datings. Quando a conversa esmorece, A, E, I, O, U, e o clima densifica-se. Poucas vezes, como é que eu ia dizer, não provoca um sentimento de gozo, não provoca uma necessidade de, ok, estou farto, vamos foder, já dissemos tudo. Nós somos papagaios desbragados, repetimos e repetimos e repetimos e repetimos e repetimos e repetimos. Tu és estúpido, eu sei. Os meus neurónios não podem contar comigo. Eles esforçam-se. Olha-me esta ideia. Como é que ele vai projetar isso? Como é que vai verbalizar a nossa façanha? Foda-se. Há neurónios que eu albergo que se tornaram fadistas, fartos de me oferecerem ideias. As nossas mini-musas não são as musas que nos segredam, até porque eu tenho os ouvidos tapados de cera. As musas bem tentaram, aproximaram-se das minhas orelhas e aproveitaram a sombra, dado que eu tenho os grandes capachos, para me segredar à vez coisas. Até a musa da comédia, a Thalia, mas não ouvi nada. E agora socorro-me aos neurónios, ou melhor, espero eu, porque até eles já desistiram de mim. Não consigo verbalizar as suas façanhas, essa eletricidade em forma de ideia. Tudo sai rombo da minha boca. Não sou um mestre forjador de katanas. As minhas lâminas, que poderiam ter o sonho de ser um valente regicida, só fazem festinhas nesse pescoço. O sátrapa dorme bem com isso. Aliás, dorme bem com tudo. Não há nada que provoque mais descanso a um sátrapa que ver a sua opressão consumada. Sair do PowerPoint para o mundo real. E tudo o que eu digo não pode ir para o PowerPoint. São caminhos diferentes. O sátrapa sonha na concretização do PowerPoint e eu sonho viver aliado do PowerPoint. O PowerPoint é onde as sereias fizeram a escola. Passaram daqueles episódios célebres do afundamento de navios. A partir do momento que Ulisses escapou, não, isto não pode voltar a acontecer. Transformaram o seu canto em slides de PowerPoint. E a partir daí naufragamos. Naufragamos cada um à sua vez, pessoa a pessoa, sociedades, países, tudo naufraga. Estas sereias burocráticas hão de matar-nos a todos. Ciciei um bocado, não foi? Hoje é de improviso. Não vou cortar nada. Sou devedor do calcanhar daqueles. Eu estou numa casa de espelhos e estou rodeado de uma floresta de calcanhar daqueles. Sou possivelmente a pessoa mais frágil neste mundo, neste momento. E estou a mentir. Fará se não mentisse. Como é que nos podemos abalançar para seja o que for? Há pessoas com câmaras na cabeça, uma bicicleta a pedal. Vou gravar este percurso a cavalo numa bicicleta a pedal. Talvez nunca ninguém tenha visto um tipo a andar de bicicleta a pedal e depois vai para o mato. Grava 1 hora a andar de bicicleta a pedal e aquilo não chega a ninguém. O humano não chega a ninguém. Não chegamos a ninguém. Quando abrimos a boca é para repetirmos o outro, caso contrário está tudo perdido. Voltando à história de Dioniso, uma das versões de um mito da Grécia antiga, mas tardio, que é quase uma contradição em termos. Se dividirmos a Grécia Antiga, é o período mais tardio, em que Dioniso é visto como o sucessor de Zeus. E Hera não gosta daquilo e arranja para ali uma tramóia com os titãs, e eles, com brinquedos, mas sobretudo com o espelho, conseguem ludibriar Dioniso. E daí o perigo da estética. Esta estética romba que nos é apresentada como solução. Quando o deus da comédia se embeiça pelo espelho, está tudo lixado. É aí que ele morre.
e foi desmembrado. Foi desmembrado pelos titãs, de cozinharam-no. E Atena, seguindo a piugada dos titãs, só conseguiu salvar uma coisa: o coração. O coração de Dioniso. Coração esse que foi comido por Zeus. Mais tarde nasceu. Noutras versões, esse coração foi posto num sítio recheado a vinho, uma taça, uma cuba de vinho, e foi assim que nasceu novamente Dioniso. Renasce sempre, é um deus que nasce 2 vezes. Há outras histórias em que ele é cozido à perna de Zeus e nasce da perna de Zeus. Nesta versão, Dioniso não é filho de Sémele, é filho de Perséfone. Isso provavelmente está presente em alguns livros que não chegaram a nós. Pelo menos a tradução portuguesa não deve existir. Nós estamos sozinhos no mundo. Percorremos as cascatas algorítmicas em busca de alguma beleza. Mas não há nada. Essa água artificial não nos refresca. Passamos a pente fino essas gotas digitais, mas não encontramos nada que faça às vezes de um reflexo. Nem para efeito narcísico. Nem para efeito narcísico. O que é que podemos esperar do outro? Esperamos coisas como identificável, mas fugimos ao que interessa. Devíamos utilizar a bitola entre a inquietação e o entusiasmo. Provavelmente não pronunciei estas últimas palavras corretamente. Não vou editar, não tenho tempo. Se fosse um podcaster normal, justificar-me-ia. Mas eu recordo-me sempre da carinha do Montenegro. É isso que me faz dormir à noite, quando ele estava a jogar vôlei. Fazer uma manchete, suponho eu, mas é uma carinha que faz-me recordar o autor, filósofo, escritor, ex-amigo do Albert Camus, Sartre, que recusou o Nobel. Mas há um episódio pouco conhecido da infância em que ele foi gozado. Provavelmente pelo seu aspecto era vesgo, deve ter nascido vesgo, porque não é fruto desta sociedade em que há mamalhudas, mas já vamos aí. Fechamos com isso, fechamos por isso mesmo. Mamalhuda é para fechar, não é? Nos cursos de escrita criativa, a mamalhuda é para fechar, não é com a morte que terminamos a história, é com a mamalhuda. O Sartre foi alvo de bullying, gozaram com ele e ele chegou a casa e começou a fazer caretas ao espelho. Como se quisesse levar aquele apodo de que foi alvo ao extremo e assim se emancipasse dessa injúria. Pegando nesta ideia, talvez os mucos do riso tenham mais que ver com o existencialismo que outra coisa. Mas pensando nas mamalhudas, eu penso muito em mamalhudas, já pensei mais. Sou obrigado a não pensar pela inteligência artificial. Já não acreditamos em nada. Há mamas abissais. Eu já não acredito em nada. E se as mamalhudas são todas geradas por inteligência artificial, acredito em quê? Não é a questão se acredito no homem, em Deus. Se eu não acredito nas mamalhudas, então nada é real. Estamos neste ponto em que já nem queremos pôr as mãos no fogo nem sequer pelas mamalhudas. Se assim é, não há hipótese no homem. A empatia sem mamalhudas não se ingra. Eu abro o meu feed de Instagram, vou explorar e quase tudo é falso. Cus gerados por inteligência artificial, mamas geradas por inteligência artificial. Já descartando o aspecto, como é que eu ia dizer, ambiental, estamos a destruir o mundo para gerar mamas e cus virtuais. Há coisas piores. Mas também me agrada esse cenário apocalíptico em que o mundo é destruído em virtude de pessoas que estão a gerar pichas virtuais. Um fim tão digno como outro qualquer. Não é bomba atómica, não é um festival de bombas atómicas, não é um asteroide, não é um deus furibundo, não é uma raça extraterrestre que chega aqui e espatifa tudo. É o homem e o seu afã de produzir pichas artificiais com vista a engodar a fêmea. Como se isso tivesse dado mostras. Eu não estou a dizer que nunca deu, porque há sempre possibilidade e eu sei de casos. Segundo a estatística, não me parece que essa seja uma forma de entabular a conversa. Está aqui a minha picha. E a pergunta que a fêmea fará doravante não é se o que é que te levou a fazer isto, desagradável, é esta picha. É real
ou é fabricada por inteligência artificial. Vamos recordar-nos com saudades de um tempo em que a picha era uma picha. E não uma picha criada em virtude de alguém ter armazenado milhões de pichas. Às tantas é um gajo cujo trabalho é cuidar, o guardador não de rebanhos, mas de pichas. Pichas nos servidores. Servidores e servidores atulhados de picha. Para produzir a melhor picha. E não sei se é a melhor picha. É uma picha que resulta na combinação de pichas. Essa picha não é real, saímos nós à rua com cartolinas. Essa picha não é real, a inteligência artificial não. Havemos de ver mesmo as influencers. Regressem com as pichas orgânicas. Eu não quero picha sintética. E além do mais, o impacto ambiental, não é? Há pessoas com falta de água para que um privilegiado algures, com uma micropicha, possa apresentar uma picha sintética a alguém. E isto tem alguma beleza. Tem alguma beleza. Num mundo em que já não acreditamos nas mamalhudas sequer, será que a esperança pode se ingrar? Eu já não acredito em nada. Uma nova vaga de influencers sintéticas. Epá, salvem as vossas influencers mamalhudas, rabudas, orgânicas. Não é tanto por aquilo que elas dizem, mas são as últimas espécimes. E comentem. Gosto muito do teu cu orgânico. É para aí que nos dirigimos. E por parte da mulher também devia haver uma espécie de iniciativa. Pedir ao homem, envia-me o teu pénis orgânico. Eu preciso de perceber o que é uma picha fora dos servidores. Eu preciso saber o que é real. Andamos à procura da realidade e temos de começar por algum lado e às vezes a picha é um sítio tão bom como outro qualquer. É aqui uma pontinha de realidade. Queres que eu te envie uma pontinha de realidade? Mas tu não tens prepúcio. Não seja literal. É só uma picha. Não é uma picha polissémica. Esta picha não é todas as pichas. Não reúne todos os significados do mundo. É uma picha. Uma picha sem pretensões literárias. Temos de trocar aquele verso uma rosa, é uma rosa, é uma rosa por é uma picha, é uma picha, é uma picha. Faz falta poesia às nossas vidas. E há pessoas a quem falta picha. Mas isso são outras questões para as quais não tenho grandes estudos. Eu sei que a picha foi escarnecida e foi mal falada, tem má publicidade nestes últimos anos. Muito por culpa dos cultores da picha, aqueles que... filantropos da picha, não é? Os retratistas da picha que acham que bela foto de picha vamos disseminar pelo maior número de fêmeas possível. A ideia, não sei se é boa, se é má, tenho de pensar um pouco como é que isso se enquadra na história da arte. A picha singular, essa deve ser louvada, a repetição. Não sei, não é? O que é o bico, como diz o príncipezinho, passa-nos ao lado. E se a pila se tornar omnipresente, então passa-nos ao lado e quando eu dou conta, estou a levar com ela no cu. E é uma experiência pela qual eu gostaria de não passar. Eu sei que nós estamos todos à procura das experiências, não é? O marketing está-nos a vender experiências, mas eu, se puder, gostaria de passar sem essa... não estás com a mente aberta, nem com outras coisas abertas. Preferia não passar. Gasto também... Acho que posso exercer o meu livre-arbítrio no que toca às minhas nalgas. Não sei. Cada um é livre de fazer o que quiser, não é? E isto não me torna menos humorista que... Olhamos para as parangonas, sobretudo os humoristas. Eu nem sei pronunciar já isso. O que é que isto me dá? Somos oportunistas das parangonas. Olhamos durante 2 a 3 segundos. Isto dava qualquer coisa. Só não dá é a felicidade. Terminamos assim. É um episódio curto. Beijinho na boca, entretanto saíram várias coisas, podem ver, Zélix e por aí fora. Para a semana não de sair mais e estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima. Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, num blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do